bem. A igreja de Corinto. A igreja de Corinto. Nascimento e crescimento. A igreja em Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo, ou Saulo de Tarsis. Saulo de Tarsis. Gabaritado de vez em quando, né? Durante sua segunda viagem missionária entre os anos 50 e 52 depois de Cristo. Ali Paulo permaneceu durante 18 meses. Atos 18, 1. A igreja era composta por judeus e gentios. Entre seus membros havia ricos, pobres e escravos. Aqui é uma outra questão interessante, cultural. Na sociedade da Europa do século I, falar do século I, que é o século que nós estamos estudando, na igreja você tinha pobres, ricos e escravos. E é tão interessante isso, que a fé cristã conseguia unir os três estratos da sociedade. E agora, o que era interessante, por exemplo, a igreja não tinha templo. O primeiro templo cristão, que se tem notícia, o mais antigo templo cristão, é do ano 220. O primeiro templo cristão construído foi um templo bem, eu vi uma foto, já faz muitos anos que eu vi essa foto, até procurei na internet eu não achei. Na época que não tinha internet, nós temos mais de 40 anos atrás. E era uma capelinha, construída no tempo de Justino Mártir, quando a fé cristã e os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano. Então, até o ano 220, todos os cristãos se reuniam nas casas. Olha a célula. Parar. Eram células. Um dia eu encontrei com um sujeito que é de uma igreja de casas. Eu não gosto muito desse tipo de situação, porque tem muito orgulho religioso em cima disso. Minha igreja não tem nome. Igreja que tem nome é igreja de homem. A minha igreja é igreja sem nome. Essa não tem nome. Aí então, ele foi fazer um serviço para mim. Ele trabalhava com um centro de fogão a gás. E aí ele falou: você é pastor? Eu falei: pela graça de Deus. Eu também sou cristão também. Você é cristão? De qual igreja? Não, a minha igreja não tem nome. Porque na Bíblia a igreja não tem nome. Aí eu falei: isso acontece comigo essas coisas. Tudo bem. Onde é que o cara foi embarcar Tudo também? bem, pois é, tudo bem. Aí, tá bom. Aí na conversa com ele, eu vi que ele era um homem extremamente legalista. Extremamente legalista. É porque igreja certa não deve ter nome, porque igreja luterana, aí esse é nome de Lutero, é nome de homem. Presbiteriana, aí é nome de homem. Eu nem discuto, porque não vale a pena. Aí ele me enchia a paciência. Toda vez que a gente se encontrava, porque ele estava fazendo serviço para mim, ele me enchia a paciência. A igreja das casas. Porque o modelo da igreja primitiva, a igreja de Deus mesmo, só nas casas. Esse negócio de templo, isso aí é idolatria. Agora, um dia eu fiquei com o espírito do profeta Elias. Porque veio falar, peguei a espada e fui matar os 400 profetas de Baal. Porque ele me encheu tanta paciência naquele dia, e eu sempre quero, não dá para discutir. Resultado. Ele disse: porque a nossa igreja, pastor, é a igreja verdadeira, é a igreja de Atos. Eu falei: vocês são igreja de Atos? É. Então tá bom, vocês são igreja de Atos? Não, eu sou uma igreja de Atos. Então me diz uma coisa, para ter certeza que vocês vão igreja de Atos, você vai me responder 3 perguntas. Primeira pergunta: vocês são igreja de Atos? Somos. Vocês, quem tem mais um pouco de poder aquisitivo, vocês vendem os seus bens e dão para os pobres? Não. Então vocês não são igreja de Atos. Aí ele ficou meio assim: não, quais são as outras 2 perguntas? Eu falei: vocês não respondeu nem a primeira. Já te deu uma voadora? Mas a primeira, que é a mais simples, a outra eu ia perguntar: vocês ressuscitam mortos? Porque a igreja de Atos ressuscitou. Você nem passou na primeira, rapaz.
Ele tinha dado um orçamento para mim na primeira vez, quando ele me devolveu, ele aumentou o orçamento. Acho que ele ficou com raiva de mim. Mas tudo bem. Tem esse negócio de igreja em casa é o modelo da igreja? Não, não é o modelo, era o único que tinha. Mas esse pessoal E era por Tinha que causa da começar do perseguição. zero. Hã? Eles são mudar da editora Árvore da Vida. É uma seita. É sim, é uma eles seita. é uma seita Que brava. Árvore da frente, Vida. lá na frente, eles tratam até o evangelismo prostituto, usar a esposa como prostituto para ganhar uma alma para. É, não, eles são ferozes. Então, agora, lógico que a igreja hoje, a igreja quando ela está dentro dessa cultura, dentro da modernidade, ela tem entre os seus dispositivos de ministério células, que funcionam muito bem. Esse modelo celular que nas igrejas vocês fazem, era meio parecido com o que tinha lá. Por que eu digo meio parecido? O apóstolo Pedro não vai chegar lá para pregar. A Assembleia de Deus lá em São Paulo é ponto de pregação nas casas. Agora, veja, falando da igreja primitiva, nós temos muito romantismo com eles, mas eles não eram tão santos assim não. Primeira disciplina que teve, morreu 2. Primeira disciplina, morreu 2. Você imaginou? Fala, Edinho. Faltou a terceira pergunta. Qual? Qual é a terceira pergunta? Ele quer saber. Você vai. A terceira pergunta é se eles estavam prontos para morrer para Cristo. Ei, Porque a igreja primitiva morreram por causa de Cristo. Então eu fui a mais fácil. Vocês, quem tem dinheiro lá, vocês vendem as propriedades e dão para os pobres? Não, então vocês não são igreja. Mas e as outras não, mas é mais fácil de estar reprovado, imagina as duas. Então, as igrejas, por exemplo, olha o Império Romano, ele caiu em 476, o Império Romano Ocidental. O Império Romano Oriental caiu em 1492, com a queda de Constantinopla. Os turcos, os árabes, turcos otomanos. os otomanos, que o Império Longo caiu em 1917. Tem 600 anos de Império. Ok. Mas o Império Romano no Ocidente caiu historicamente em 476. Mas na verdade, o Império Romano já foi caído já no século I. Como? Assim. Tem um senador romano que está doente. Viu? Pastor eu. O homem está doente, não dorme faz muitos meses, já orou para todos os deuses que ele podia, fez o que podia, o que não podia, não curou, não fez nada. Aí um escravo dele, vendo ele sofrendo desse jeito, então o escravo falou assim: eu posso orar pelo senhor? Orar? Pode. Para que Deus? Porque eu já orei para todos os deuses. Eu vou orar para Jesus Cristo. Ah, Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, é esse. Ele é Deus, ele é Deus. Bom, pode orar, porque oração demais não tem problema. Não. Aí o cara foi, não orou para ele, porque ele é um escravo, não pode orar. Ele é um escravo, ele vai orar no quarto dele. No outro dia de manhã, o homem amanheceu curado. Amanheceu curado. Aí ele chamou o escravo e falou: rapaz, esse seu Deus é bom mesmo, hein? Eu estou curado, não tenho mais dor, dormi a noite toda. Olha, eu estou curado. Estou curado. Aí eu disse: ah, que bom que o senhor está curado. Como é que eu posso fazer para agradecer o seu Deus? Ah, nós vamos ter um culto hoje. Você não quer ir lá no culto? Vamos. Inclusive, quem vai pregar lá hoje é o apóstolo Pedro. Ah, então eu vou lá. E ele foi lá. Quando ele chegou lá no culto, ele descobriu que o escravo dele era presbítero da igreja. E o homem lá se converte. Ele se converte a Cristo. Quando ele está lá na casa dele, chega um colega do Senado Romano lá. Aí o colega do Senado Romano chega lá e diz assim: cara, é impressão minha ou aquele escravo que falou: para o senhor, irmão? Não é. Isso mesmo. Como, irmão? Ele é escravo. Não é mais meu escravo. Ah, não, olha, eu não tenho mais escravo na minha casa. Não tem não. Por quê? Porque são meus irmãos. Mas essa casa é sua. Não é mais minha. Essa casa é de todos os irmãos. Mas você está louco, rapaz? Não, eu não cumpri o Deus fez. Que Deus é esse sem controle? Eu encontrei Jesus.
Jesus mudou o mundo. O Império Romano começou a cair. Percebe? Então, é o que o Justino vai dizendo no ano 200, que o cristão está em todo lugar do Império. Então, a igreja, ela reunia nas casas. Eles não tinham lugar para reunir, eles reuniam nas casas. E nas casas, as coisas aconteciam de maneira gloriosa. E as células que vocês têm esse princípio de uma fé doméstica, de reunir um grupo de irmãos em casas. E é isso aí mesmo. É só uma curiosidade de saber que lá na igreja tinha escravos junto com os patrões. Alguém lê para nós aqui? Paulo chegou a Corinto por volta de 50 depois de Cristo. Inicialmente ele proferia todo sábado um discurso na sinagoga e persuadia judeus e gregos. Atos 18, 1 a 4. Todavia, depois de enfrentar oposição e linguagem ultrajante entre os presentes na sinagoga, o apóstolo Paulo voltou sua atenção para as pessoas das nações, os gentios em Corinto, informado pelo Senhor numa visão, tem muito povo nesta cidade. Olha, o apóstolo, Interessante. emenda aí. Ou quase falei em língua. O apóstolo Paulo permaneceu ali por 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Preste atenção. Veja, vamos aqui. Claro, Paulo não chegou lá e disse assim, vamos abrir a minha epístola que eu escrevi para os Efésios. Veja, olha essa fala de Deus. O Paulo, colérico, cabeça quente, nervosinho, vou embora. Os caras estão me ofendendo. Estou num debate de alto nível, os caras estão me ofendendo. Eu vou embora. Igual o Rio está fazendo ele, indo embora. Eu vou tirar uma foto do slide. Fica à vontade, professor. Aí, o Paulo falou assim, eu vou embora. Não quero mais ficar em Corinto. E o que Deus falou para ele? Vai não. Muita gente. Que gente? Não tinha ninguém convertido. O que Deus falou para ele? Não tinha igreja. Ele estava debatendo filosofia e teologia na sinagoga. Com os judeus, ele debatia teologia. Com os gregos, ele debatia filosofia. Com os gregos, até que era legal. Mas com os judeus, os caras odiaram ele. Aí Deus falou assim, vai não. Olha que fala de Deus muito profunda. Tenho muito povo nesta cidade. Que cidade que era essa? Idólatra? Carnal? Uma cultura pagã no último grau, que até os próprios pagãos se escandalizavam com eles. Mas Deus fala o quê? Tenho muito povo nessa cidade. O que Deus está falando? Tem gente nessa cidade que precisa ser salva. Tem os meus escolhidos. Eu preciso que você fique aí, porque tem gente ali que vai escolher. Aleluia. Isso chama-se onisciência. Se você pregar aí, o povo vai se converter. Ah, será, Senhor? Eu estou falando. Eu não acho. Eu não torço. Eu digo que eu sei. Não é um chutômetro. Não é um chutômetro. Gente, eu estava lecionando esses dias. Existem 2 tipos de onisciência de Deus. Existe uma onisciência restrita e existe uma onisciência lata. Qual é a diferença das duas? A diferença é a seguinte: a onisciência restrita é aquilo que Deus sabe que vai acontecer. Ponto. A obediência abrangente, a lata, é aquela que não iria acontecer, mas se acontecesse, ia acontecer do jeito que ele falou. Como Jesus deixou isso bem claro. Ele disse: ai de ti, Corazim, se em vós tivesse operado os milagres que se operaram em Tiro e Sidom, eles teriam se convertido. Isso é onisciência abrangente. Nem aconteceu,
Quanto do livre-arbítrio. Uma coisa é Deus saber o que vai acontecer. Outra coisa é Deus saber o que vai acontecer mesmo que não tivesse acontecido. Se tivesse acontecido, seria daquela forma. Como é que é o nome da segunda? Onisciência lata, abrangente. Restrita e abrangente. Isso é uma coisa profunda. Aqui está a onisciência restrita. Tem muito povo nessa cidade. Como você falou, pastor Giovanni, não é um chutômetro. Eu posso chutar. Pastor Milton pode chutar. Olha, eu acho que se a gente pegar a célula e fazer naquela casa, naquele bairro, eu acho que vai dar certo. Bom, pode dar, pode não dar. Mas se Deus falar, vai funcionar, é porque vai. Então, se você atentar nas palavras de Jesus Cristo, ele nunca falava em suposição, tudo ele falava com certeza. Ele não tem suposição, ele tem certeza. Até o que não aconteceu, ele tem certeza que se tivesse ocorrido um fato, aconteceria um outro fato. Então isso é uma ciência abrangente. Tremendo isso. Meu Deus. Linda, hein? É coisa fantástica. Nunca ouvi falar. Cuidado dos presbiterianos. Que bom que você está no centro. Eu falo sério. Ainda bem que ficou gravado. Ficou. Desbaixou as bases teológicas de vocês. Olha, ele está tirando sarro ali, olha só. Mas, meu, deixa ele aí, senhor. Como da predestinação caiu por terra. Veja. Não, porque às vezes você aprende uma coisa de um outro ângulo. Essa fala do Cristo. Então, o Cristo não fala. Assim, Irã, só deixando claro, né? Eu sabia que Deus tinha essas capacidades. Certo. Só não sabia essas duas definições. Isso é novo. Não, eu entendi, claro. Claro. Eu aprendi também, né? Claro. Então, onisciência restrita e onisciência lata, ou abrangente. Falar onisciência lata, tu não vai pensar que é uma latinha, né? Lata é de ser latente, de ser abrangente. Não é isso aí, professor Lelé? Sim. Então, vamos lá. Deus fala, tenho muito povo nessa cidade. O que Deus está falando aqui? Onisciência. Se você pregar, o povo vai se converter. Veja, preste atenção. Aqui ele diz, tenho muito povo, mas ele não disse, tenho toda a cidade. Tem alguns dessas. Tem alguns. E aí é que vai o trabalho nosso. Eu não sou onisciente. Eu só tenho que obedecer o que o Senhor falou. O Senhor disse que eu tenho que pregar o Evangelho. Eu não sei se vai dar certo aquela célula naquele bairro, mas eu vou tentar. Vai que Deus tem povo ali. Percebe? É boa. Hã? Vai que a terra é boa. Eu não sei, mas o Senhor me deu uma ordem. Vou lançar a semente. Eu vou lançar a semente. Se ela prosperar, amém. Se não prosperar, eu vou lançar em outro lugar. Mas é o que Deus falou assim, ó. Tenho muito povo da cidade. Infelizmente não é todo mundo. Mas eu tenho muita gente aí. E veja, mesmo que nasce uma igreja, eu fico pensando, rapaz, 1 ano e 8 meses sendo discipulado pelo apóstolo Paulo, que tipo de cristão não produziria isso hoje? Você pode imaginar 1 hora, se Paulo ressuscitar dos mortos hoje, ele vem aqui para nós, ele vai dar 1 hora de teologia, o que a gente não vai aprender com o Senhor? Todo mundo no céu. E é perigoso ele embananar a cabeça da gente mesmo. Né? Porque até Pedro não entendia o que ele falava, né? Não, vai ser um reteté aqui, não vai ficar ninguém em pé. Chapadão, todo mundo. Então, dentro desse contexto, Sim. Paulo ali, ele está levando uma novidade. Muita novidade. Isso. No nosso contexto aqui, o que é novidade? Exatamente. Todo mundo aqui tem uma. Então, você falar Do quê? teologia, para um mundo Brasil cristão e hoje teológico. Meu Deus, tem um menu à vontade. Então, se o Paulo chegasse hoje, alguns iam concordar, outros não, etc. Ele é milenista. Se ele fosse na oitava, como é que seria? Ah, esquisito. Paulo hoje não é. Se ele fosse na oitava, ia acabar a igreja. Ia ser legal. Veja, essa questão do Paulo, o Milton falou uma coisa verdadeira. Ele ia embananar todo mundo. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de falar disso de Paulo. Ele vai pregar o Evangelho numa cultura, vamos ali em Corinto. Eu vou falar disso mais para frente,
mas é só para você ter noção. Vai dar um spoiler. Vou dar um spoiler aqui. Corinto é o berço da filosofia grega. Em Corinto, o papa filosófico era Platão. Platão. Os filósofos que tinham lá eram platônicos, todos eles. Eu vou falar sobre isso no próximo aula lá de filosofia também. O Platão, ele acreditava em reencarnação, e vai naquilo que a gente falou no ano passado para a existência da alma. E o Platão ensinava que o corpo era a prisão da alma. Ora, se o corpo é a prisão da alma, como é que a alma pode ser liberta? Pela morte. A morte, por causa de Platão, se transformou numa deusa, Thanatos. Thanatos, que em grego significa morte. O apóstolo Paulo, ele tem um discurso, ressurreição. Como que você vai apresentar uma filosofia que diz que quem crê no que ressuscitou vai ressuscitar? É loucura. Do ponto de vista cultural filosófico, Paulo está contradizendo o Papa dos corintianos, que é Platão. E mais do que isso, Paulo exalta o corpo. Vamos falar muito do corpo também aqui no curso. Paulo falou assim, em 6, vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Para o corintiano ouvir isso, uau, como é que é? Os caras ficaram reclamando. Porque para a cultura corintiana, o corpo não presta, porque ele é prisão da alma. Casulo da alma. É o casulo da alma. A melhor coisa para o cara é morrer, porque se ele morre, a alma é liberta. Para que o cara vai ressuscitar de novo, voltar para o corpo? A taxa de suicídio deveria ser gigantesca. Muito, a cicuta principalmente. Então o que acontece? Paulo não somente honra o corpo, como ele diz que é templo do Espírito Santo, e diz que vai ressuscitar. E os gregos falam, mas é loucura escutar isso. Ele diz assim, não tem outra coisa. E isso é que faz o evangelho ser verdadeiro, é a questão que você falou. Como é que ele vai implantar uma verdade irrefutável, e a verdade mais irrefutável para nós é a ressurreição de Cristo. Toda a fé cristã está depositada na ressurreição de Cristo. Se a gente não prega que Cristo ressuscitou, ele mesmo vai dizer, é vã a nossa fé. Aí ele diz, se a gente confia em Cristo só para as coisas dessa vida, somos os mais infelizes dos homens. Por quê? Porque os corintianos pensavam em Cristo apenas como resolver meus problemas pessoais. E Paulo disse, não, ele ressuscitou. Para entrar isso na cabeça dos caras, não foi fácil. Então veja, aí que vem a verdade do Evangelho. O Evangelho não tem jeitinho. E é uma prova de que Cristo ressuscitou. Porque se o Cristo não tivesse ressuscitado, Paulo negociaria essa mensagem. Mas Paulo não negociou. É a única mensagem. E a melhor coisa que todo mundo precisa saber é que o corpo está ressuscitado. Ele vai ressuscitar. Ele não é prisão da alma, ele é templo do Espírito Santo. É o que você falou, Nilton, que embananou a cabeça de todo mundo. Essa cultura. Então, veja que coisa interessante tem muito povo nessa cidade. A gente precisa pregar o evangelho onde a gente está. Deus tem muito povo em Campo Mourão. Deus tem muito povo em Moarama. Amém. É que a nossa mente, meu Deus, a nossa mente é muito pequenininha, é muito medíocre às vezes. A gente tem que ser bênção onde a gente está. A gente tem que pregar o evangelho onde a gente está. Eu sei que Campo Mourão não vai se converter inteira, mas pelo menos o evangelho eu tenho que pregar, porque alguém vai se converter e tem mais gente para se converter aí. Tem mais gente para se converter no Moarama. Tem que ensinar esse povo, então, o que é o Evangelho. Tem que ensinar para eles o que é o evangelho. Não, os pastores e crentes, porque estão pregando o Evangelho do Corinthians. Que o Jesus ele é para resolver O problema é exatamente, olha, bom tempo que você não. Em muitos cultos no Brasil, o Cristo serve para resolver os problemas daqui e agora. Não para ali ou além. É essa
que uma vez eu falei, né? Queremos o Cristo aqui e agora e não no ali e no além. Eu acho melhor você mudar o termo, chamar o povo de Corinto, porque esse negócio de ficar ouvindo corintiano não tá fácil. Não, é difícil. Isso, nessa primeira aula a gente aguenta, mas na segunda não. Fala, Zó. O católico fala que Deus falou assim que tinha muitas pessoas ali que iam ser salvas, né? Aham. Nós não sabemos qual das pessoas vai ser salva. Então a gente tem que pregar, a gente vai encontrar duas questões. Uns vão aceitar Jesus, agora tem outras que não vai aceitar, e no caso é isso que você falou aí do rapaz que eu vou trabalhar. Então Deus às vezes não quer trabalhar naquela pessoa, Ele quer trabalhar na gente. Então, Trata a gente, para ver se ele vai ter paciência, se vai ter amor, para ver se não vai. e tem outro detalhe, pastor Oswaldo. Vamos dizer, em Corinto tem 300 mil habitantes. Mas vamos dizer que Deus, quando disse tem muito povo nessa cidade, vamos dizer que Deus falou que de 300 mil habitantes, 100 mil era para ser cristão. Faltam 200 mil. Os 200 mil não se converteram, continuaram no paganismo. Os 100 mil se converteram. A igreja não sabe disso, só Deus sabe. A igreja não sabe. Mas a igreja conseguiu pregar o evangelho, 100 mil pessoas se converteram. E Deus sabe que não vai se converter ninguém. A igreja não sabe disso, mas a igreja vai continuar pregando. Aí você pergunta, mas então por que Deus quer a igreja lá ainda? Por uma razão. Mesmo que os 200 mil não vão se converter, mas a igreja vai influenciar no caráter. A igreja vai influenciar na vida do cara, na cultura dele. Ele pode até não ser convertido, mas o camarada, ele não vai mais roubar, ele não vai mais ser um bom corpo. Vai ser um bom pai de família. Vai ser um bom pai de família, Que é não uma vai bater espécie mais de na conversão. esposa, a esposa não vai ficar, percebe? Então a fé cristã, quando ela não converte, ela influencia os princípios do reino de Deus. Então eu tenho muito povo aí, Paulo. Você não sabe quantos são, mas eu sei. Trabalha e prega o evangelho. E tinha mesmo, porque o povo se converteu. Agora, como você falou, tem que trabalhar na vida do povo. Eu tenho que discipular esse povo. Né? As epístolas aos Coríntios. Alguém pode ler para nós? Em nossas Bíblias, temos duas epístolas de Paulo aos Coríntios. Entretanto, sabemos que elas seriam pelo menos 3. Paulo se refere a uma carta anterior, a qual não chegou às nossas mãos. Existem referências a outra carta que pode ser Coríntios. Ok. Alguém lê a 1 Coríntios 5, 9 na sua Bíblia, por gentileza? 1 Coríntios 5, 9. Quem lê para nós? Leia. Já folhear ali, Ana. 5:9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores. Ou seja, se em 1 Coríntios ele diz que já em carta vos escrevi, então os 1 Coríntios não é mais primeiro. Então vai colocar na Bíblia. Não, nem sabe o que eles fizeram com a carta. Não achou, hein? Vamos chegar lá. Então veja, só esse texto que a Ellen leu já desautoriza 1 Coríntios ser chamado de 1 Coríntios. Vamos lá. Vai. Não vai te apaixonar por Gente, falar nisso, a autoridade está me chamando. 2 metros de fio. Vai ser que lá para desce na orelha. Rapaz, tem muita gente lá em Quinta do Sol. Tem muita gente na Ararama, cara. Tem um dentro da igreja. No Arama nem se fala. Tropical fica da pergunta. Tá querendo morar lá, hein, pastor? Lá tem mais gente que vocês imaginam. 1/8 lá em Quinta do Sol? Muito bem, pessoal. Não, lá já tem a primeira. Então já desautoriza 1 Coríntios e 1 Coríntios. Não, então 1 Coríntios se torna 2 Coríntios. Né? É as loucuras, né? E em 2 Coríntios 7, 8, 2 Coríntios então é uma festa. Porque quando você lê 2 Coríntios, você vê, ao mesmo tempo ele briga, é o que você falou, Rosa. Os corintianos dizem assim, corintiano é
metida besta, né? Os corintianos dizem assim: ah, você não tem coragem de falar isso na nossa frente. Aí logo depois Paulo está pedindo oferta. Quer dizer, é impossível você está brigando com uma igreja e logo em seguida você está pedindo oferta. Não tem nada a ver um tema com o outro. 2 Coríntios, você lê 2 Coríntios, tem trecho que você não entende. Não é que você não entende teologicamente, você não entende historicamente. Porque tem uma coisa acontecendo aqui que é confusa. E é o... Então, existe então a teoria. 1 Coríntios é 2 Coríntios. 2 Coríntios até o capítulo 7 é 3 Coríntios. E 2 Coríntios, do capítulo 8 em diante, é a 4 Coríntios. Essa é... Mas vamos continuar lendo isso aqui. Né? Alguém lembra nós? Alguns comentaristas, alguém lê? Alguns comentaristas sugerem que a carta mencionada em 2 Coríntios 7 e 8 seja uma outra epístola. Alguém lê 2 Coríntios 7 e 8, por favor? Enquanto o Raul continua lendo. Nesse caso, teríamos 4 epístolas. Trabalhando ainda com hipóteses, sugere-se que essa epístola corresponda aos capítulos 10 a 13 de 2 Coríntios, os quais poderiam ter sido ali agrupados posteriormente. O que diz lá, pastor Calixto? Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. E que quando você vê essa carta, não foi a primeira que a gente conhece. Aquela carta. Aquela carta. Então quer dizer que tem uma carta tenebrosa aí, que eu acho que os caras ficaram com tanta raiva que queimaram. Porque ele fala de uma outra carta, que quando você lê o 1 Coríntios, por mais que ele esteja dando uma dura, mas ele não deixou ninguém aborrecido. Agora, teve uma terceira epístola, essa ele deturnou. Pela vontade permissiva de Deus, ele excluiu, porque talvez seria da própria ira de Paulo, da carne dele. Não é aquela que ele mesmo escreveu. Ou talvez, pegando a ideia do Baiano, do pastor Baiano, ele vai dizer assim: Deus fosse bom, cara, Paulo, essa carta eu não estou te inspirando, não. Não, foi sua mesmo. Essa é sua mesmo. Cara, talvez da alma, né? Pode ser, mas nós estamos falando literariamente, viu, pastor? Viu? Eu estou entendendo. Não, você entende, você entende. Então, literariamente, essa terceira carta foi feroz. Mas pode ser que Deus considerou que havia esse mar. Com certeza eles jogaram fora. E Paulo, do jeito que ele falou ali, realmente essa terceira carta foi cruel. Foi tão cruel que Paulo ficou desesperado. Ele precisava até ajuda de um psicólogo. Porque ele ficou tão ansioso que ele fez uma viagem para encontrar com Timóteo. Para Timóteo dizer: e daí? Aquela outra carta que eu escrevi para a mãe nas coisas funcionou? Né? Tem isso aí também. Olha, é isso que eu estou falando. Alguém lê para nós? Paulo se preocupava com esta carta. Não pode esperar Tito voltar com a resposta. Assim viajou para encontrá-lo, 2 Coríntios 2,13, 7,5. Encontrou-o em algum lugar da Macedônia e se inteirou de que tudo ia bem. E provavelmente em Filipos dedicou-se a escrever a 2 Coríntios, capítulo 1 a 9, carta da reconciliação. Exatamente, é onde ele pede oferta. Então já está tudo legal. Beleza. E tal, né? Então, tem tudo isso aí. Nós estamos aqui em questões literais, nada sobrenatural. Só questões literais. Então, E é um dos melhores trechos, né? Para falar de oferta. é o melhor. Bem leve, bem tranquilo, assim, não é? É uma carta Bem que fala de sossegado. amor, de dilatar o coração. Agora, viu, gente? Eu quero abrir um parênteses aqui. Um parênteses aqui. Os irmãos em Jerusalém, faz favor também, né? Porque eles receberam ajuda de todo lado e nunca melhoraram a posição financeira deles. Os caras venderam as propriedades, distribuiu para eles. 30 anos depois os caras continuaram pobres e Paulo tinha que pedir dinheiro para as igrejas.
que você está rindo, pastor Giovanni? Qualquer semelhança. Agora, o ódio Era um petista. O do MST. Qualquer semelhança hoje é mera É uma coincidência, né? é o administrar ou Eu eles tentei- recebiam? Eu tentei não pensar, não teve Não. como. E por isso Não, não, não. muito bom. Não, a igreja, a oferta para a igreja em Jerusalém não era a igreja coletividade. Não é a igreja em Jerusalém que precisava de dinheiro. Eram alguns irmãos que estavam passando aflição. É. Então eles venderam as propriedades, os apóstolos falaram, Jesus não chamou a gente para administrar dinheiro, aí que nasceu os diáconos. Então vocês dão dinheiro para os diáconos e os diáconos vão ter uma relação de quem realmente está precisando. Quem estava precisando, eles distribuíram o dinheiro. Ok. Mas 20 anos depois o povo está pedindo dinheiro de novo. Os diáconos devem estar ficando. Rapaz, se eu falar isso de Estevão, é de fazer ele remover no outro. Ou talvez pela conversão das pessoas aumentou o número para se distribuir. Vai se Alguma converter. coisa aconteceu que É eles uma alternativa. continuaram- eles continuaram pobres. E a gente tem que pensar que naquela época não existia amparo social. Não, nenhum. tinha. Ó, o que o pastor Giovanni falou aqui me despertou. Me despertou numa fala. Olha só a presença da fé cristã no mundo caído. A fé cristã antecipou 2000 anos de história. Por quê? Porque existe na sociedade hoje uma coisa chamada primado da justiça. O que é o primado da justiça? Alguém sabe? Distribuição de renda. Primado da justiça é o seguinte: todo cidadão de uma localidade pode ser um mendigo, pode ser quem quer que seja. Ele está protegido pelo Estado. Se tem um necessitado dentro de um Estado, o Estado tem o dever de cuidar do necessitado. Então o Estado está falando. Influência do rei de Deus. Então veja, presta atenção. Olha que coisa que o pastor Giovanni falou. A igreja antecipou em 2000 anos o primado da justiça. Roma não estava nem aí se tinha pobre, escravo ou gente passando fome. Roma precisava encher o cofre. Se tem pobre necessitado, que se lasque. A igreja foi o primeiro movimento da história a dizer o seguinte: se tem alguém carente entre nós, nós temos que cuidar deles. Glória a Deus. Olha, vamos voltar ao que eu falei com o pastor Oswaldo. Olha a influência da igreja. Ela precisa fazer obra social também. Sim. Mas isso é obedecer a Cristo. Claro, está dentro do kit amor. Amar uns aos outros. Então, mas o Estado, viu, Calixto? O Estado, ele tem que cuidar dos seus pobres. O Estado tem que cuidar. Como que ele cuida dos pobres? Oferecendo serviços públicos. Os impostos, boa parte dos impostos é para isso. Ok? É para ser revertido para isso. Então, a obrigação do Estado de cuidar dos seus necessitados. Mas em Roma, na época do século, não tinha isso, gente. É só para ter uma ideia, né? Até os presidiários, os cárceres, quem estava na cárcere, só comia se os seus parentes ou amigos trouxessem os mantimentos. E a mesma coisa com os cuidados médicos. Exatamente. Não existia, ele era jogado numa masmorra e lá os parentes e amigos tinham que trazer comida e cuidados médicos, senão o cara morria lá. Morria lá. No ostracismo. Não tem, exatamente. Então, e o objetivo hoje, pelo menos na teoria, é de a ressocialização do presidiário. Porque o Estado tem esse dever. Então, mesmo que ele seja um criminoso, ele acaba sendo um cidadão. Mesmo um criminoso é um cidadão. O Estado tem que cuidar dele. Vai cuidar dele na cadeia? Vai. Como? Oferecendo isso que você está falando. Pelo menos o mínimo para ele sobreviver. Mas em Roma, no século I, não tinha isso. Então, o que a igreja fez? Ela antecipa 2000 anos de história e diz: se tem alguém entre nós passando necessidade, nós temos que cuidar. Tipo assim, na minha visão, assim, né, eu pensando assim, e quando a gente faz... Aí vem coisa boa, hein? Quando a gente tem um ministério, não tem um ministério? Pastorado, presbitério. Então, esse ministério que nós recebemos de Deus aqui,
para nós fazermos que pregarmos ou a que seja, eu considero um meio ministério. Para se completar o meio ministério, você tem que levantar aquele que está caído, senão não é ministério. Tem que cuidar. Lógico. E o Paulo vai dizer aos da família e da fé. Agora ali, pessoal, Paulo recebeu notícias de várias fontes a respeito dos problemas em Corinto. Os fofoqueiros de Paulo. O zap comeu solta. Fofoca comeu solta. Chegaram notícias daqueles que pertenciam à casa de Cloé, que relatavam as contendas que dividiam a igreja. O apóstolo, é o seguinte, está feia a coisa em Corinto. O pastor que você deixou lá, tadinho deles, estão atropelando o pastor que deixou lá. Estéfanos, Fortunato e Acaico também levaram notícias em sua visita. 1 Coríntios 16, 7. Por meio de contato pessoal, puderam completar a informação que Paulo tinha. Tem o Stefano, como é que está a coisa lá em Corinto? O Cloé me mandou uma carta dizendo que a coisa está feia lá. Paulo está imundo, está pior do que ela escreveu aí. Ela amenizou a situação. A coisa está pior. Aí Paulo, né? Diz que a carta não era imediata, né? Não era. Tempo, né, quando chegava lá. Até a carta chegar em Paulo, a igreja estava se destruindo, não fazia tempo. Também recebeu notícias em uma carta na qual a igreja de Corinto pedia a direção de Paulo em distintos problemas. 1 Coríntios 7:1, Paulo começa dizendo: quanto ao que me escreveste, então quer dizer que Paulo recebeu uma carta da igreja. Em resposta a ela, Paulo escreveu 1 Coríntios, enviou a esta cidade ao que parece por meio de Timóteo, 1 Coríntios 4,17. O resultado da carta foi que as coisas pioraram. Eles queimaram essa carta, eu acho. E embora não temos relato direto das coisas, podemos deduzir que Paulo teve que fazer uma visita pessoal a Corinto. Em 2 Coríntios 12, 14, Paulo escreve: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. Então quer dizer que ele já tinha ido duas. Ou seja, a relação apóstolo e igreja não era boa. Não era boa. Eram visitas terríveis. Né? Terríveis. De confronto. Né? De confronto. A visita não teve bom resultado. Você imagina, o apóstolo Paulo, ele era um cara bem colérico, bem duro, bem cabeça. Ele era cabeça dura mesmo. Né? Imagina pegar uma igreja, e tinha que ser um cara cabeça dura para fazer o que ele fez. Um sujeito igual o Raulzão não ia dar certo, não. Um sujeito igual eu não ia dar certo, não. Tinha que ser um teste de ferro com o Paulo. Mas ele às vezes não agia com sabedoria. Né? A carta foi produto de uma grande angústia mental. Foi tão severa que Paulo estava quase arrependido de havê-la enviado. Isso é bem típico, né, do colega. Faz as coisas com raiva. Depois pede perdão. Depois a adrenalina baixa. Puxa vida, será que foi legal? Aí a tese do Rio não procede, viu, Rio? A sua tese procede, viu? Claro. A sua tese procede. Deus falou assim: eu não estou inspirando essa carta aí, não. Os eruditos a chamaram de a carta severa. Temos a carta? Obviamente não pode tratar-se de 1 Coríntios. Claro que não. 1 Coríntios, por mais que tenha algumas exortações, é uma carta tranquila. Devido ao fato que esta é uma carta angustiada e manchada pelas lágrimas. Quando Paulo a escreveu, é evidente que a situação já estava controlada. Então, 1 Coríntios, quando a gente conhece como 1 Coríntios, as coisas já estavam... Quer dizer, controlada não quer dizer resolvida. Não, né? Controlada, exatamente. Dá para ler aqui, Sidney? Não. Dá para ler? Não dá? Eu leio. Então leia. Em destaque estavam a divisão e a imoralidade. A carta revela alguns problemas culturais gregos típicos dos dias de Paulo, incluindo a grande imoralidade sexual da cidade de Corinto. Os gregos eram conhecidos por sua idolatria, filosofias divisórias, espírito de litígio e rejeição de uma ressurreição física. Isso eu já acabei comentando com vocês já. A principal, pode ler? Olha. A principal divindade da cidade era Afrodite, ou Vênus, deusa do amor, licencioso, e milhares de prostitutas profissionais serviam num templo dedicado
a sua adoração. O espírito da cidade apareceu na igreja e explica o tipo de problemas que as pessoas enfrentavam. Em destaque... Aqui também pode. Também revela alguns dos problemas que os antigos pagãos tinham em não transmitir experiências religiosas anteriores à experiência de ministério do Espírito Santo. Gente, hoje, só um parênteses, hoje a nossa sobrenaturalidade já é uma sobrenaturalidade com uma mente cristã por de fundo. A sobrenaturalidade em continua. Eles podem ter associado algumas das extravagâncias frenéticas do paganismo com o exercício de dons espirituais. Você trata dons espirituais hoje, você, em geral, em linhas gerais, você vai numa igreja, por exemplo, você foi na igreja do pastor Oswaldo, se algum irmão falar em língua lá, é isso aí mesmo. É assim ou não é? É na igreja dele é assim mesmo. O Espírito Santo se manifesta e alguns irmãos têm o dom de falar em língua. Mas em Corinto, tem um camarada falando em língua, eles vão dizer que é o quê? Eles vão dizer, alguns vão falar que é o Espírito Santo, alguns, mas outros vão pensar que faz parte das antigas magias pagãs. Eles não conseguiam discernir o que vinha de Deus e o que vinha do paganismo. Ó, eu trouxe uma cultura para vocês e talvez poucas vezes vocês vão ouvir o que vocês vão ouvir agora. Pode ser que você já conheça. Pode ser que não conheça. Alguém aqui, eu só trouxe um exemplo. Gente, o século I era permeado de sobrenaturalidades. A espiritualidade no século I era uma espiritualidade pagã. Os povos, por exemplo, quem vinha do oeste, né, no século, já ali no século 500 a.C., 300 a.C., tinham, principalmente no Oriente, os bruxos, os cartomantes, os adivinhadores, os amoreiros, os feiticeiros mais proeminentes eram do Oriente. Por exemplo, tinha uma bruxa lá chamada Bruxa de Évora. Era a mais temida. Bruxa de Évora. Era uma das mais temidas, isso no Oriente. Mas tinha bruxaria entre os gregos, tinha bruxaria entre os orientais, tinha bruxaria entre os fenícios, tinha bruxaria entre todos os povos que estavam em Corinto. Então, quer dizer, Corinto, tirando essa questão da imoralidade, você também tem um outro lado em que a espiritualidade era latente. Então a igreja de Corinto não sabia distinguir o que era Espírito Santo ou o que era uma espiritualidade pagã. Porque os caras que foram morar em Corinto, eles eu não estou falando agora de religião e de idolatria, eu estou falando de ocultismo, que é outro tipo de religiosidade. Então você pega Corinto, era um terreno minado para a fé cristã. Até a sobrenaturalidade do Espírito Santo era vista com dúvidas pelo povo. É Deus ou é um espírito ocultista? Por exemplo, que eu queria trazer para vocês. Alguém de vocês já ouviu falar da Efígia Gramata? Efígia Gramata, alguém lembra para nós isso aqui? Eu só estou trazendo esse dado para você ter noção do todo. Alguém lê? Efígia Gramata são fórmulas mágicas gregas antigas atestadas a partir do século V a 4 a.C. Seu nome deriva de estarem escritos na imagem de culto a Artemis em Éfeso. Semelhante aos mantras do budismo e do hinduísmo, eles eram potentes para proteger aqueles que podiam falá-las corretamente.
seu poder residindo em seu som. Asque katasque lia tetrai. Damanemenes aizion. Essa fala que eu estou tendo aqui, nesse grego arcaico, ninguém entendia entre eles. Mas essa fala aqui, eram falas, por mais que a pessoa não pronunciasse a maneira correta, mas o som delas protegia quem pronunciasse contra os espíritos malignos. Os soldados, quando iam para as batalhas, eles pronunciavam a efígia gramata. É um mantra. Era uma fala, deixa eu ver se eu trouxe aqui. Então, isso que eu trouxe para vocês aqui, isso é uma questão cultural para vocês aprenderem também. Essa efígia gramata era um mantra de ocultismo que protegia a pessoa, que o som dessa frase protegia o seu possuidor. Aí você vê lá na igreja de Corinto, um cara falando em língua, o cara fala assim, a efígia gramata aqui. Mas era quase igual a pronúncia? Não, mas então, a pronúncia, ninguém sabia essa pronúncia. Se lia assim, mas ninguém sabia o que ela significava. Algumas pessoas vão dizer que lietetraques está falando sobre trevas, afasta de mim as trevas, alguma coisa nesse sentido. Nem os eruditos conseguem interpretar isso. Tem muita dúvida sobre o que de fato significa essa frase. Mas eu quero dizer para vocês, não é para a gente aprender isso aqui também, você quer aprender? Como é que é? Não é para a gente aprender corretamente o que significa a efígia gramata, mas só para a gente ter noção que isso aqui era comum em Corinto. Aí você chega lá, o cara falando em língua, o cara está falando de efígia gramata aí. Mas fora é uma cidade multicultural, né? Multicultural. Vários idiomas, várias linguagens. Exatamente, multicultural, multirreligioso, ocultismo. Gente, a igreja morava num campo minado, pelo amor de Deus. Língua estranha nós entendemos, é verdade. Hã? Língua estranha nós entendemos. Alguém pode ler para nós? É língua estranha. Pois é, Nilton. O pastor Nilton acabou de falar uma pérola. Fala, Nilton, de novo aí, que nem todo mundo ouviu. Tem pastor que acha que a igrejinha dele é complicada. A igreja dele, ela é servida por um pastor que estudou teologia, que conhece teologia, que conhece a história, que conhece a Bíblia, conhece a história da Bíblia, que está implantada numa cultura cristã. Que problema esse cara tem? É verdade, o Nilton falou uma verdade. Que problema que o Giovanni tem? Glória a Deus. É uma benção. Isso aí não é um problema. Uma benção. Vai mexer com quem está quieto, vai. Isso é uma benção. Vai mexer. Tem um baiano lá. O baiano na rede. É um baianinho valoroso. Vocês vão deixar barato? O baiano na rede. Só um instantinho. Fala. Era para ele? Pastor, tudo certo. Estou no céu. Já falei. Para de. Barão valoroso. Tem uma parte na palavra que fala que falar em línguas tem que ter alguém para interpretar? Sim, é o próprio Coríntios que fala. Ou foi a partir desse momento, então? Olha, foi a partir de muita coisa. E o que você está falando faz sentido. Porque confundir dons espirituais com ocultismo não era uma coisa nada difícil. Não era mesmo. Pastor, mais uma dúvida. Não foi na casa da Rocha, tá? Foi numa outra igreja que a gente Já está tirando. Sim. Parou o povo lá no final do culto, lá na frente, e daí uma moça lá começou a espernear, a gritar e falar outras línguas. Assim, eu não entendo, eu não sei interpretar. Pode ser, a gente até comentou de nós dois, parecia que estava endemoniado. Pode ser. Né? Aí no caso, não teria que ter uma pessoa para interpretar essas coisas. Como que funciona essa interpretação? Bom, eu tenho dúvida disso. Bom, eu vou falar disso em 1 Coríntios 12. Vamos terminar de ler isso aqui. Isso aí dá muita discussão. Acredita-se, quem vai ler, por favor? Acredita-se que as palavras tenham sido inscritas no pedestal da estátua de Artemis, a deusa grega da estratégia, da lua, da
graça e da obstetrícia. Esta estátua foi colocada no coração do templo de Artemis, construído por volta de 550 a.C. A fórmula fascinou tanto os escritores pagãos quanto os cristãos. Aí voltando à imagem ali, aí na porta desse templo aqui tinha essa estátua de Artemis ou Afrodite, e ali tinha a efígie gramata. Agora, do lado, presta atenção, que deusa que ela era? Da fertilidade. Eles tinham uma festa anual, eles colocavam um pênis de granito num altar, pênis de um homem. E nessa procissão, viu um carro alegórico, 20 rapazes, entre 17 e 20 anos de idade. Esses rapazes vinham tocando música, era uma procissão mesmo, era uma festa cultural. Chegavam perto da porta desse templo, e ali tinha a estátua da Artemis, Afrodite, e tinha esse pênis de 2 metros de altura em granito. Decepava o pênis desses rapazes e atiravam nesse altar que era o pênis. Para as famílias, era uma glória que o filho está sendo sacrificado. Eles não morriam, né? Alguns morriam por causa da hemorragia, mas outros não morriam, se transformavam em um castrados. Arrancavam os órgãos genitais, jogavam os pés desse pênis de granito como uma forma de adoração. Eles faziam uma vez por ano isso. Para você ter noção, para a gente ter uma pequena noção do que de fato eram os cultos pagãos. Não era só sexo, tinha isso aí. E era aqui na porta desse templo. Vamos partir para a parte final? Pastor, posso fazer uma pergunta? Faça. Porque me trouxe você falou de todas essas adorações a vários outros deuses, mas isso na prática, na vida real, quando nós somos cristãos, nós manifestamos a nossa fé em Cristo Jesus e às vezes temos algumas manifestações, né, de curas e tal. Essas manifestações a esses outros deuses traziam algum benefício para ele, nem que fosse por outros deuses, mesmo tipo de Nambique, alguma coisa assim ou não? Trazia algum benefício, sim. Até mesmo porque muitas dessas doenças, lembra que Jesus, quando ele fez um mudo falar, ele era um demônio, fez aquela senhora encurvada andar direto, reta, porque ela tinha um demônio de 18 anos que estava oprimindo ela. Então, às vezes, pode ser que tenha uma maldição, alguma coisa, que o próprio Espírito maligno. Também é a casa de Deus Edu, né? Que a gente fala, você está expulsando por Espírito. E daí no caso não é expulsão, é simplesmente a pessoa que sai. Tem comentário. Alguém falou bem assim uma vez: Jesus era exorcista? Não, ele nunca foi exorcista. Sabia disso? Sabia que Jesus nunca foi exorcista? Por quê? Porque só pode exorcizar pecadores. O Cristo é rei dos demônios também. Então ele dá ordem para os demônios saírem. Agora quem faz exorcismo somos nós. Nós não somos Deus. Entende? Essa é a diferença básica. Voltando a falar, oi. Tem uma autoridade no ser humano, eu enxergo. Estou terminando aqui também. Graças a Deus. Tchau, meu querido. Grande abraço. Vou pegar minha mulher. Pequeno notável. Vai lá. Então, para terminar aí as quatro cartas de Paulo, né? Vocês têm os textos que eu já mencionei. Deixa eu ir adiantando. E aí a gente começa agora da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E tem os principais motivos da carta. Gente, deu para vocês nesse tempo a dar uma abertura na mente de vocês? Com certeza. Sim. Deu para abrir bem a mente de vocês sobre isso aí, pessoal? Esse ponto de fundo era importante. Porque, na verdade, o que acontece? Para a gente conhecer a carta, estudá-la como precisa ser estudada,
tem coisa que está acontecendo por detrás, tem uma história por detrás. Né? Amém? Então, a gente vai começar 1 Coríntios. Valeu. Na próxima, daqui a 15 dias. Espero que todos estejam aqui. Ok? Nós vamos ter um tempo de oração, porque na academia é assim, né?